Olá, boa noite. Desde 2013, as mensalidades dos planos de saúde estão tendo reajustes acima da inflação. A Comissão de Direitos Humanos fez, nesta quinta-feira, audiência pública para discutir o tema. Entre os convidados estavam representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o funcionamento dos planos. No debate, a ANS justificou os aumentos nos planos de saúde devido aos custos do setor. A variação dos custos de saúde acima dos índices oficiais de inflação não é uma realidade só do nosso país. Nós temos dados mundiais que permitem isso. E isso, de certo ponto, é reflexão do aumento da melhoria do atendimento médico, da evolução da tecnologia. Por quê? Nós temos sempre que levar em conta que nós queremos o melhor tratamento para nós. Mas outro representante da agência reconheceu que na Lei Geral dos Planos de Saúde, aprovada em 1998, não estão claros os limites que o consumidor paga como franquia e também a cada procedimento médico que realiza. Isso traz problemas para os consumidores. Por exemplo, faz um procedimento muito caro. Esse procedimento vai sendo cobrado em franquia com participação durante meses seguidos, às vezes perdura por anos, e ele continua pagando, não tem um limite. Uma nova regulação do setor está em estudo e prevê uma maior participação de planos com franquias, o que assusta os consumidores. Todos os estudos nesse sentido, senador, sobre a adoção de franquia e coparticipação de forma não pensada na capacidade do consumidor de pagar, mas na sustentabilidade, no mundo é entendido como uma forma de não utilização melhor. O consumidor não vai ser estimulado a utilizar melhor o seu plano, ele vai ser estimulado a não utilizar. São 47,7 milhões de clientes de planos de saúde no Brasil. Muitos deles, a cada ano, pagam mais caro para ter direito à cobertura. E os servidores públicos, que têm um plano próprio, mas que acumula dívidas de 330 milhões de reais, também reclamam dos aumentos. Não é possível que um plano reajuste 19, tanto por cento quando o servidor não vai ter R$1 de reajuste do governo. Não tem plano que se sustente assim. Se o objetivo do governo é jogar a AGEAP, os servidores da AGEAP, para dentro dos planos privados, não vai conseguir porque os servidores não têm dinheiro para pagar. O autor do pedido da audiência informou que nos últimos anos 2,5 milhões de pessoas já deixaram os planos de saúde no Brasil e teme que o Sistema Único de Saúde não consiga atender a nova demanda. Se os investimentos estão congelados por 20 anos, como é que vai ser? As crianças estão nascendo. Daqui a pouco vai ser 3 milhões de pessoas que vão para o SUS. Como é que faz? Se não pode investir. Gastos congelados. Projetos que prevêem renúncia fiscal em tramitação no Senado podem ter impacto de mais de 600 bilhões de reais nas contas públicas até 2020. O assunto preocupa os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Os números são do Instituto Fiscal Independente e refletem a realidade das contas do governo, caso as cerca de 70 propostas que tramitam na Comissão de Assuntos Econômicos sejam aprovadas. O impacto já neste ano seria de 200 bilhões de reais. Em 2019, 229 bi e em 2020, 238 bilhões de reais. Preocupado com esses números, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos solicitou à Receita Federal um estudo sobre o impacto dessas propostas nas contas do governo. Se nós somarmos todos os projetos de redução fiscal, de isenção de benefício fiscal que estão em andamento só aqui na CAI, se nós considerarmos 3 anos, ao redor de 600 bilhões. Evidente que o Senado não é irresponsável, essa CAI não é irresponsável, tem uma responsabilidade fundamental diante dessas questões. Com a renúncia fiscal, o governo não gasta nada, mas deixa de receber. Entre os projetos que estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, há propostas para desonerar a produção de setores como a indústria e serviços. A renúncia fiscal viria de impostos como o IPI e de contribuições como o PIS e a COFINS. O economista Pedro Garrido lembrou que as desonerações também podem aquecer a economia. Podem ser interessantes para
estimular determinados setores, atividades econômicas, enfim, alguma perspectiva de realizar políticas públicas para resolver algum problema identificado na economia brasileira. Só que um uso indiscriminado pode ter implicações mais gerais para o gasto público, para o resultado primário público, e até mesmo para as condições de equilíbrio no setor das contas públicas. O senador Ricardo Ferraço apresentou um projeto que inclui no regimento interno do Senado uma norma já prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e no novo regime fiscal de que toda proposta com o objetivo de criação ou aumento da despesa obrigatória ou ainda de renúncia de receita apresentem também a estimativa do impacto orçamentário e financeiro nas contas do governo. A proposição que nós estamos submetendo à comissão é na direção de nós incorporarmos ao regimento interno do Senado um conjunto de premissas que dialogam com aquilo que nós constitucionalizamos quando nós aprovamos o novo regime fiscal e dialoga também com todos os artigos que estão consagrados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta foi aprovada nesta terça-feira e segue para análise do plenário. Para que possamos estancar e fazer qualquer votação que venha a ser proposta com uma plena consciência da consequência fiscal que essas proposições teriam diante do sistema tributário nacional. Um projeto de lei que está em análise no Senado torna obrigatória a divulgação de dados cadastrais dos ganhadores de prêmios de loterias. De acordo com a proposta, as administradoras de loterias serão obrigadas a divulgar em até 90 dias o nome, CPF e endereço de todos os ganhadores de prêmios. A medida valeria para as loterias federais, estaduais e municipais. O autor da proposta, senador Paulo Bauer, explica que a intenção é dar mais transparência aos concursos de loterias e acabar com as suspeitas de fraudes. Quem fez a lei, quem estabeleceu as regras que estão em vigor hoje, pensou na proteção da pessoa e na garantia do sigilo bancário. Na verdade, não há sigilo bancário antes do pagamento. Quando alguém ganha um prêmio em qualquer país do mundo, a sua identidade é revelada. Só no Brasil é que a gente não conhece o nome do felizardo e, por isso, muitas pessoas se dão ao direito de duvidar da lisura do processo. Esse pesquisador em segurança pública discorda. Segundo ele, a divulgação das informações torna os ganhadores vulneráveis e não resolve o problema das fraudes. O efetivo controle das possibilidades de fraude passam pela informatização consequente, eficaz das loterias e também pelo controle financeiro. Olha, um dos maiores problemas nossos é esse descontrole por parte dos órgãos competentes, como o imposto de renda, por exemplo. Por um lado, nós queremos transparência e, por outro, também a gente tem que ter cuidado com a segurança dessas pessoas. Nós já tivemos casos, inclusive, pessoas da família matar. Eu já vi, por exemplo, 2 casos. Um no meu estado, por exemplo, em que as pessoas se tornam vulneráveis em termos de segurança por causa do prêmio. E esse projeto vai dar a oportunidade da gente discutir todos os temas aqui e, quiçá, ter transparência ao mesmo tempo com segurança. A matéria está sendo analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Na coluna Salão Nobre de hoje, conheça a solução que a senadora Lídice da Mata propõe para a crise da segurança pública. Lídice presidiu a CPI do assassinato de jovens, que funcionou entre 2015 e 2016 no Senado. A CPI do assassinato de jovens descobriu que mais da metade das vítimas de homicídio no país
é homem, negro, pobre, de 13 a 29 anos. Um dos resultados da CPI é o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, que propõe metas para a redução das mortes nos próximos 10 anos. O plano já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. A presidente da CPI, senadora Lídice da Mata, defendeu em entrevista ao programa Salão Nobre que esse plano vire lei junto com o projeto do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O sistema vai integrar as polícias estaduais e federais, os bancos de dados e unificar os registros de ocorrência. Ele já passou pela Câmara e agora está aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, sendo relatado pelo senador Antônio Anastasia. Para Lídice da Mata, essas duas propostas, junto com políticas públicas que garantam educação e emprego, são a solução eficaz para o problema da violência, em vez de apenas aprovar propostas que aumentam a pena de prisão. Não existe uma bala de prata para acabar com a insegurança no país. Qualquer alternativa que o Estado ofereça para essa população consegue fazer frente ao que as organizações criminosas estão oferecendo? O Estado tem que mostrar que é capaz de fazer isso, senão ele não tem razão para existir. A entrevista completa você assiste no programa Salão Nobre, às 8 da noite, logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador Waldir Raupp. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.